pessoal, vídeo 2 da nossa série sobre os aspectos práticos da ação de improbidade administrativa. Hoje vamos falar sobre a petição inicial. A petição inicial da ação de improbidade, ela é, antes de tudo, a peça inicial de um processo como qualquer outro. Então, aplicam-se a ela todas as regras do CPC. Eu não vou falar dessas coisas óbvias, tem que qualificar as partes, endereçar ao juiz, colocar valor da causa, etc, etc. Tudo isso que você faz numa ação normal, você tem que fazer na ação de improbidade. O nosso objetivo aqui é analisar o que essa ação tem de especial. Quais são os requisitos diferenciados para essa ação de improbidade acontecer de forma tecnicamente correta. Então, se você é advogado público, se é promotor de justiça, ou se você é concurseiro e está pretendendo ocupar esses cargos, você precisa saber daquilo que há de especial, das peculiaridades da ação de improbidade no que toca a esse aspecto, a propositura da ação. O vídeo de agora é para falar disso no detalhe, mas de forma objetiva. Então vamos lá. Em primeiro lugar, põe na sua cabeça que você tem que cumprir tudo aquilo que você precisa fazer para uma ação normal. Nisso não há novidade. Então, se você não sabe fazer uma ação normal, você também não sabe a de improbidade. Mas sabendo peticionar, sabendo o básico do peticionamento em geral, você precisa ter uma percepção detalhada dos aspectos específicos da lei de improbidade. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber numa petição de improbidade é que você precisa fazer o detalhamento da conduta. Isso é uma regra específica da lei de improbidade. Nesses vídeos, só um parênteses, eu não estou citando muito número de julgado e nem artigo de lei. Eu vou deixar um vídeo no final para você ler, vai estar todos os artigos, os julgados que eu me referi e tal, vai estar lá tudo lá organizadinho, beleza? Mas tem um artigo da lei de improbidade especificamente inserido para definir que o autor precisa especificar a conduta. Por que isso acontecia? Porque era muito comum petições genéricas. O Ministério Público era pródigo nisso. Narrava o fato de forma geral, botava lá, ó, foi fulano, beltrano, ciclano, todo mundo é réu e vão para cima. E a nova lei pretendeu dar uma lógica mais precisa nisso, até para favorecer o direito de defesa. A petição inicial tem que especificar a conduta de cada réu. Tem que dizer, olha, o réu fulano praticou isso, eu imputo a ele essa conduta, o réu Beltrano não foi essa, etc. É claro que tem situações em que você pode, obviamente, imputar a mesma conduta a mais de uma, em unidade de desígnio, etc., quando o dolo ali é compartilhado. E há situações extremas de muita complexidade fática em que esse requisito ele é um pouco atenuado, mas o fato é, petição inicial de improbidade tem que descrever individualmente a conduta de cada réu, de cada demandado, ok? Além disso, a petição inicial precisa indicar, afirmar a existência, a presença de um dolo específico, que isso é requisito agora de qualquer ato de improbidade, já fizemos vídeos sobre isso. Então, a inicial tem que individualizar a conduta e ela tem, em seguida, que dizer que há dolo específico e de quais fatos eu extraio essa conclusão do dolo específico, que é preciso apontar o dolo, os fatos e quais são as provas que demonstram a existência efetiva daquele fato, que é a chamada justa causa, que a gente conhece mais no domínio do direito penal, mas a ação de improbidade tem que ter elementos mínimos de prova para subsidiar essa ação de improbidade, ok? Além disso, na ação de improbidade, em toda ação, você tem que ter a fundamentação jurídica, é óbvio. A causa de pedir, ela é fática, ela também é jurídica. Você narra o fato, atribui uma consequência jurídica e apresenta um pedido. Isso é de toda ação. Mas na ação de improbidade, você precisa apontar uma fundamentação jurídica específica, ou seja, uma capitulação. Você tem que dizer, olha, fulano praticou tal conduta. Essa conduta foi dolosa, por isso, por isso, por isso, dolo específico, e essa conduta se encaixa, se amolda à previsão do artigo tal, inciso tal da lei de improbidade. Essa é a exigência da lei e o objetivo disso está lá no artigo 17, parágrafo 10, 10c. Você precisa, nessa ação, definir, especificar qual é a imputação, qual é o fato, qual é a sanção que se aplicar, qual é a capitulação jurídica. É por isso que a nova lei agora vai lá e impede o que a gente apelidava de emendatio libelli. Aquele conceito lá, eu odeio latim, mas aquele conceito lá que a gente acostumou a falar em latim, que há uma previsão no artigo 383 do CPP, segundo a qual o juiz pode, e eu fiz isso incontáveis vezes como juiz, atribuir uma nova qualificação jurídica ao fato imputado na ação penal. Aquela máxima de que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica que o MP fez. Qual é a ideia? Denunciado por um fato,
o juiz vai aferir se aquele fato aconteceu e se ele constitui crime. E se a resposta for positiva, ele vai condenar. Ainda que esse crime, essa capitulação, esse enquadramento jurídico seja diferente daquele que estava na denúncia. Como é que é o nome disso? Emendatio libelli, no latim. Na verdade, é uma modificação na capitulação que o juiz já está autorizado a fazer por lei. Tem uma regra no CPP para isso. E essa mudança, olha que curioso, ela é permitida expressamente no CPP, é pacífico na jurisprudência, mas ela não pode mais acontecer na lei de improbidade, segundo a regra atual. A jurisprudência, claro, vai dar conformação a isso, e acho eu, até que ela vai afrouxar um pouco, tende a afrouxar um pouco esse regramento. Mas pela regra atual, o juiz está proibido, sob pena de nulidade, de condenar o réu por uma capitulação diferente daquela que constou na petição inicial. Então, é o fim dessa possibilidade de mudança, tal qual ocorre no processo penal. Isso agora não pode mais acontecer na ação de improbidade. Então, só para lembrar, o pedido agora precisa ser específico, não pode ser naquele pedido genérico. E eu quero contar para vocês uma curiosidade ainda do meu tempo de juiz federal. Era assim a ação de improbidade, era muito fácil processar alguém de improbidade. Eu sei que o tema de improbidade é muito apaixonante. Aí tem opinião para todo lado, já tem um vídeo sobre isso no canal, etc. Mas o fato era muito fácil propor improbidade. Como é que o Ministério Público sempre fez? Ele entrava e falava assim, fulano praticou um fato tal, eu entendo que isso aqui é improbidade. Então, seu juiz, condena ele aí nas sanções de improbidade. Se você perguntasse qual delas, ele responderia, qualquer uma, condenei. Então, assim, porque bastava dizer do fato e falar, isso aí, condena aí. E a nova lei, ela veio impedir que isso aconteça. Agora tem que dizer qual é o fato, qual é a capitulação jurídica, e dizer, eu quero que para essa capitulação, a sanção, a consequência punitiva é essa. Então, agora, você não pode mais fazer uma petição tão genérica. Resumindo, essa modificação toda é para impedir a postulação genérica no âmbito da improbidade administrativa. E sim, ela acontecia. Era uma bagunça. Esse negócio era uma bagunça, a verdade é essa. Muita gente critica a nova lei de improbidade, eu também tenho algumas críticas, mas o fato é que a nova lei veio arrumada no negócio. O negócio estava bagunçado demais. O autor da ação bastava entregar a inicial lá, que basicamente ela ia chegar no final e o juiz que desse o que ele quisesse dar, qualquer sanção lá estava valendo. O STJ tinha um entendimento de que cabia ao juízo definir qual a sanção adequada, então tanto fazia, se o MP pedia artigo 12, inciso 1 ou 2, enquadrar no 9, não. Deu o fato, o juiz que enquadrasse e aplicasse sanção. Isso gerava um ambiente de muita insegurança, tá? Bom, além disso, feito o enquadramento da conduta, tem que ter o pedido. Esse pedido, como eu já adiantei, ele não pode mais ser também tão genérico, só condena aí seu juiz no que você quiser, que para mim tá bom. Não é bem assim. Agora tem que ter um enquadramento legal no pedido. E, finalmente, as provas. A ação de probidade, isso aqui eu vou dar uma atençãozinha para isso, que é um tema que sempre me incomodou. Eu dava aula no processo civil, sempre dei aula lá em Brasília, no Rio de Janeiro, no Piauí, em tantos lugares. E eu sempre dizia, olha, na petição inicial, o réu tem o ônus de indicar quais as provas que ele tem que ele quer produzir. É só aquele protesto genérico, eu odeio essa palavra protesto, essa coisa de filme americano, né? Protesto. Não, o correto é você requerer a produção de prova. Indicar, segundo o CPC, indica para o juiz. Seu juiz, meu fato é esse, meu direito é esse, meu pedido é esse, e eu pretendo provar esse fato por meio de testemunha, de perícia, disso, daquilo, etc. E tal. É isso que é indicar as provas. É demonstrar que aquele fato vai provar daquela forma. E o juiz vai analisar, fazer a admissibilidade da prova. Essa é a regra do CPC. O autor na inicial, o réu na contestação. Só que, na prática, se consolidou esse procedimento, virou uma prática totalmente aceita de que basta um protesto genérico na inicial, tudo está valendo. Depois os juízes inventaram aquele negócio de despacho para especificar provas, que também não tinha no CPC. A única exceção é quando o réu era revel, sem efeitos materiais da revelia. O CPC não previa a especificação de provas e tal, mas virou prática. O STJ entendeu que isso podia fazer, etc. E tal. Não vamos entrar nesse detalhe, mas o fato é que agora, vamos ser objetivos, na lei de improbidade, você tem uma previsão expressa que o juiz, depois da fase preponderantemente postulatória, ou seja, inicial, contestação e réplica, o juiz vai proferir uma decisão de tipificação. Ele vai enquadrar e deixar claro para o réu, para as partes, qual é a imputação, qual é a capitulação que se fez daquele fato. E, feito isso, ele vai intimar as partes para especificar as provas. Então, agora, não tem como mais discutir. A parte pode, sim, deixar para especificar as provas detalhadamente
após essa decisão de tipificação que o juiz tem que fazer na improbidade administrativa. Então, é válido só um protesto genérico, esse maldito protesto? Ele é válido, ele funciona. Então, finalmente, feito o pedido, requereu provas, está pronta a sua ação, petição inicial na ação de improbidade. Então, veja quantos detalhes. Uma última observação. Toda ação de improbidade, para ser admitida, para ser processada, ela precisa de elementos indicativos de que o ato ímprobo aconteceu e de que o autor é aquela pessoa. Por quê? Porque ser réu numa ação de improbidade é grave. Então, se é grave assim, tem que ter o crivo do juiz para tramitar aquela ação ou não. Então, embora a lei nova tenha excluído aquela etapa preliminar, de manifestação preliminar, isso não existe mais, mas isso não exonerou o juiz de decidir se o caso é de rejeição da inicial, de julgamento conforme o estado do processo, ou seja, antecipado, para barrar desde logo a ação de improbidade. Então, se a inicial não vier acompanhada de elementos probatórios, indicativos, de indícios mínimos de que aquela conduta existiu, foi praticada, de que ela é ímproba e tem dolo, a inicial não pode ser recebida. Ou, mais precisamente, a ação não pode avançar. O juiz deve promover o julgamento antecipado, aquele julgamento conforme o estado do processo. Então, a justa causa era e continua sendo um requisito para a tramitação da ação de improbidade. Não esqueçamos disso. E dessa decisão que recebe, que tramita a inicial, que dá andamento à ação, cabe agravo do instrumento, porque tem que ter um controle. Volto a dizer, ninguém pode ser réu por nada. Tem que ter elementos mínimos, por isso que a lei dá ao Ministério Público o inquérito civil público como instrumento de apuração das condutas. E a advocacia pública também pode apurar, por meio de procedimentos administrativos, a ocorrência do fato, a autoria, para que ela chegue em juízo com elementos suficientes para demandar, para propor uma ação de improbidade, para tornar alguém réu numa ação de improbidade. É isso, pessoal. Compartilhe o nosso link, curta o canal, acompanhe, siga-nos e vamos em frente para mais vídeos sobre os aspectos práticos da ação de improbidade. Até a próxima.